Olá, tudo bem? Bom dia. Bem-vindo aqui à nossa sala de aula. Bom, então assim, eu preparei um arquivo com uma pequena revisão que estarei enviando aí no Google Classe de Aula. E tudo foi, na verdade, tudo que nós vimos até agora. Então nós estávamos falando sobre o teatro e a história do teatro ocidental. Então lá tem umas perguntas sobre personagem, figurino, iluminação, cenário, tudo bem? Então depois que a aula acabar, dá uma olhadinha lá, responda e deixe na escola. Eu estarei colocando a data de entrega para vocês. Tudo bem? Então vamos começar. Pegue o livro, abra na página 30, por favor. Eu estarei acompanhando aqui também com o meu livro. Então vamos fazer a leitura aqui e vamos começar. O que é ação teatral? Então toda ação que o personagem faz é chamada de ação teatral. Mesmo se for apenas o estudo de uma leitura, ele precisa dar a entonação de voz, ele precisa fazer sentir e começar a ideia do personagem. Antes de finalizar no teatro, a ideia é feita assim, passo a passo. Então, entrega-se um texto para cada ator, ele vai estudar, ele vai fazer a leitura em voz alta. A primeira ideia, você não precisa transmitir ali na voz os sentimentos. A primeira ideia. A segunda é feita uma leitura dramática, que pode ser individual. Neulia ainda é consequência daquele astrofe, da vontade de repetir. Eu não tinha idade para fazer o astrofe, nem a dele, nem a do Lia. Mas acreditei que eu poderia ser 2 vezes abençoado. Não fui. Quem comanda é o acaso. Nunca mais acontecerá. Eu podia sentir o frisson da plateia com a minha presença, os silêncios atômicos. Esperava a tosse. Dominava o tempo certo das gargalhadas, dos suspiros. Minha voz a abraçar o teatro, preenchê-lo, como se fosse uma matéria concreta. Que saudade, meu Deus! Ou pode ter um diálogo, 2, 3, 4 pessoas. Petruccio já está em cena. Entra Catarina. Quem é você? Outro professor? Não, Cata. Eu sou um aluno. Me ensine o caminho para o seu coração. Pare de dizer asneiras e, se tiver um bom motivo para usar meu nome, me chame de Catarina. Não. Catarina rima com botina, buzina e latrina. Você é uma gata e só pode ser chamada de Cata. 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 Enfim, sua estada, se jogar de cabeça na escada, pôr o pé na estrada e sumir do mapa de Pado. Viva! Você também sabe e gosta de rimar. Mas já cansei dessa brincadeira. Fecha a porta do lado de fora, ou seja, vai embora. Eu vou, mas só depois de fazer uma pergunta e obter um sim como resposta. Não estou disposta a ouvir mais nada. Já eu quero ouvir um sim. Entra Batista, pai de Catarina. Aí vem seu pai. Não ouse me recusar. E então, senhor Petruccio, como você e Catarina estão se dando? Maravilhosamente bem, senhor. Não podíamos ser mais felizes juntos. E você, está menos enfesada, minha filha? Filha! Filha!
O senhor tem coragem de me chamar de filha? É assim que um pai demonstra seu amor, me empurrando para os braços de um bicho maluco que acha que se berrar um monte de besteiras autossuficiente vai conseguir o que quer? Mas então você não quer se casar com ele? O quê? Eu quero que ele caia morto agora mesmo. Olha só como é brincalhona! Nós nos damos tão bem que vamos nos casar no próximo domingo! Aí sim você precisa dar o sentimento, dar aquela força na voz. Fazer ali, fazer a presença do personagem. A caracterização não é obrigatória. Mas ali para fazer esse estudo precisa da leitura em voz alta, e você precisa transmitir o sentimento através da voz. Então quando você vai ler algo engraçado, você tem que dar o tom daquela situação que seja engraçada. Se você vai ler um pedaço ou um trecho em que é triste, ele está contando uma história triste, ele precisa mudar a voz, ele precisa mudar a entonação. Tudo bem? Então vamos lá para a leitura. O que é ação teatral? Na página 30 do nosso livro. Além dos personagens e do espaço cênico, um elemento muito importante no teatro é a ação teatral. Em um espetáculo, os acontecimentos constituem a ação teatral. A ação pode ser composta de diversas cenas, marcadas pelo cenário ou pelos personagens que estão atuando, por exemplo. Assim, muitas vezes, percebemos que uma cena terminou e outra cena está começando, quando o cenário muda ou quando o personagem entra ou sai do palco. Vamos agora para o texto teatral. Os textos teatrais também são parte importante do teatro e são escritos para serem encenados. Esses textos, também chamados de peças teatrais, comumente se organizam em partes denominadas atos. Cada ato gira em torno de um mesmo tema e é composto por uma série de cenas, marcadas pela entrada, pela saída de um ou mais personagens do espaço cênico. Além de trazer as falas dos personagens e, às vezes, as do narrador, quem não sabe o que é um narrador, um espacinho ao lado, tem ali a descrição. Narrador é aquele que narra ou conta histórias. Alguns espetáculos de teatro têm um narrador que vai contando a história conforme é encenada pelos atores. E outros espetáculos há apenas encenação dos atores. Os textos teatrais contêm rúbricas, que são informações sobre a estrutura externa da peça, divisão em atos ou cenas, indicações sobre o cenário, a iluminação e o figurino dos personagens, indicações sobre a movimentação dos personagens e palco. As atitudes dos personagens devem tomar, os gestos que devem fazer, a entonação de voz que devem usar e etc. Veja a seguir exemplos de rúbricas no teatro O Alto da Compadecida. Peça do dramaturgo. O que é um dramaturgo? Dá uma olhadinha no canto. Tradicionalmente, dramaturgo é o nome dado ao profissional de teatro que escreve peças para serem encenadas. Atualmente, o dramaturgo pode trabalhar em conjunto com as companhias teatrais, auxiliando na preparação dos espetáculos. Dramaturgo, ensaísta, professor e poeta paraibano Ariano Suassuna, que nasceu em 1927 e acabou falecendo em 2014. Escrita essa peça, O Alto da Compadecida, em 1955. E perceba como a ação e a emoção dos atores são planejadas intencionalmente pelo autor. O Alto da Compadecida, ele é uma releitura do Alto da Barca do Inferno. Então ela foi, assim, ela é diferente do filme para o teatro. As falas são modificadas, as cenas houveram algumas modificações, mas é muito interessante, acho que vale muito a pena dar uma olhadinha. Peça para o papai, peça para a mamãe assistirem com vocês. Tudo bem? Então vamos lá. O texto dramático ele pode ser lido por uma ou mais pessoas, ele pode ser um diálogo, ele pode ser um texto único, só que ele precisa ter uma entonação de voz diferente. Ele precisa passar o sentimento. E todo texto dramático, ele vem ali e mostra o que está acontecendo naquela cena, onde se passa. Então vamos dar uma lida nesse texto aqui, ó. O Alto da Compadecida, ato 1.
Palhaço. Distinto público, imagine à sua direita uma igreja, da qual o centro do palco será o pátio. A saída para a rua é sua esquerda. Essa fala dará a ideia da cena. Se adotar uma encenação mais simplificada e pode ser conservada, mesmo que se monte um cenário mais rico. O resto é com os atores. Aqui pode-se tocar uma música alegre e o palhaço sai dançando. Uma pequena pausa e entra Chicó e João Grilo. Alto da Compadecida. João Grilo, lembra-te de nosso Senhor Jesus Cristo. Chicó, Chicó, Jesus vai contigo e tu vais com Jesus. Lembra de nosso Senhor Jesus Cristo, Chicó. Que latomia é essa para o meu lado? Você quer me agourar? Ah, e você, está vivo? Estou. O que é que você está pensando? Não é besta, não? Você disse que hora de chamar padre era a hora da morte. Começou a gritar por Padre João. Eu só podia pensar que estava lhe dando a agonia. Padre João! Padre João! Padre João! Que grita aí essa? Mandaram avisar para o senhor não sair, porque veio uma pessoa aqui trazer um cachorro que está se ultimando para o senhor benzer. Para eu benzer? Sim. Um cachorro? Sim. Que maluquice, que besteira. Aqui eu fiz uma leitura não compartilhada. Nós temos 3 personagens aqui. João Grilo, Chicó e o padre. Então, tudo separadinho. Por falas. Tudo bem? Bom, vocês vão assistir um vídeo agora de como foi feita a cena do teatro desse pedaço. Tudo bem? João! Lembre nosso Senhor Jesus Cristo, Chicó! Jesus é contigo, tu vai com Jesus! Lembre nosso Senhor Jesus Cristo, Chicó! Ô, que lá tu meça pro meu lado? Tá querendo me agorar, é? Você tá vivo? Eita, não é besta não. Você disse que ia chamar pai na hora da morte. Começou a gritar Padre João, só pude pensar que tá dando agonia. Padre Padre João! João! Padre João! Ô, Padre João! Que gritaria é essa? Padre João mandaram avisar o senhor que é pro senhor não sair, porque estão vindo trazer um cachorro que está se ultimando pro senhor benzer. Pra eu benzer? Sim. Um cachorro? Sim. Que maluquice, que besteira! Bom, agora tem a parte do experimente. Eu vou modificar essa atividade. Então, estou enviando um texto dramático, simples, tranquilo, para que você possa fazer com algum familiar. Escolha aí, pai, mãe, tia, tio, avô. Faça a leitura do texto e grave. Então, não se esqueça. Faça ele com entonação de voz bacana, coloque o sentimento e mande para mim. Então pode ser tanto no aplicativo do Classroom, pelo Google Classe de Aula, ou pelo WhatsApp. Vamos lá para a página 32. Mais de perto da Companhia Déjà Vu de Teatro. A Companhia Déjà Vu de Teatro é dirigida pela atriz, diretora, produtora cultural e professora Vanja Carmichael. Quando criou Adolescer em 2002, ela tinha uma longa vivência com jovens, pois dava aulas de teatro a crianças e adolescentes havia mais de uma década, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No decorrer do tempo, Vanja procurou desenvolver uma escuta sensível para os problemas dos alunos, suas alegrias descobertas, percebendo que quase não havia peças de teatro voltado para os adolescentes. Decidiu criar um espetáculo para esse público. Assim surgia Adolescer, que logo na primeira temporada fez muito sucesso entre os jovens. Nesses mais de 15 anos de apresentações, a peça já foi vista por mais de 2 milhões de espectadores. Depois desse sucesso, Vanja organizou com sua companhia de teatro outros espetáculos para o público infantil e adulto. Ela também passou a se dedicar a atividades de formação de atores, dirigindo oficinas de teatro para adolescentes. Vale ressaltar que a fala com o adolescente, ninguém tinha feito isso daí, ninguém tinha pensado no adolescente. Os autores, ou eles fazem os teatros antigos, as peças antigas, de escritores consagrados, Shakespeare, ou eles fazem as leituras de textos e apresentações infantis. Mas no meio termo ninguém tinha pensado nisso antes. E sabemos que a adolescência é um período
de muitas aventuras, desafiador para ambas as partes, para os pais e para os jovens. É aceitação, é ninguém me entende, você não me ama. E o pai, você não me entende, eu te amo, como que você não percebe isso? Dentre outras coisas. É um momento das descobertas, é um momento de aceitação mesmo de si próprio. Então é um momento de que tem que ter paciência. Né? E aí ninguém tinha pensado, ninguém escreveu uma peça para falar sobre isso. Até a fala dela, dá uma olhadinha, ó. Nosso objetivo é surpreender o público, ainda que este já tenha visto o espetáculo diversas vezes. Como se consta, sempre é uma emoção nova. O espetáculo é uma homenagem aos adolescentes e um alerta aos adultos sobre os cuidados e o acolhimento que esta etapa da vida enseja. A Vângela não ficou só no adolescer. Ela fez uma mescla aqui ó, de antigo e novo. Dá uma olhadinha nessa imagem. Cena de Pipocas do Papiro 2012. Então ela trabalha lá com o Egito, só que com situações novas. Dá uma olhadinha, ó. Pipocas de Papiro, de 2012. É um espetáculo sobre a adolescência do Antigo Egito, que tem um texto cômico, que é engraçado, inclui músicas e danças. O autor do texto é um dramaturgo já falecido, Ricardo Marque. E a primeira montagem da peça aconteceu na década de 1970. Mais de 30 anos depois foram acrescentadas à peça novos elementos, como a história do governante do Egito, do Antigo Egito, que só se preocupava em treinar pulgas para competir em corridas. Ele tem uma filha que quer ser uma estrela de rock e um filho surfista. Apesar de se passar em outra época, na peça os personagens andam de skate e usam telefones celulares. Outro espetáculo da companhia de dança é a Happy Days, de 2004. Essa peça foi inspirada nas décadas de 1960 e 70, quando o movimento hippie e o rock and roll ditavam o estilo de vida de muitos jovens. Observe uma imagem, dá uma olhadinha, galera. Olha as roupas, até a forma aqui da costeleta, o óculos, os adereços. Galera, agora para finalizar, meus queridos, vocês vão fazer um texto crítico. O que é um texto crítico? Dá uma olhadinha aqui no Saiba Mais. Porém, já vou adiantando algumas coisas. Ó. Texto crítico é onde você coloca a sua opinião, você defende a sua opinião. Então, primeiro, tem aqui o ponto 1 que faz para você refletir. Então aqui, não precisa responder nada, você só vai refletir sobre esses pontos. Do que mais gostou nos espetáculos da Companhia Déjà Vu? Reflita sobre os figurinos, os temas das peças e os personagens. Você mudaria alguma coisa dos espetáculos que conheceu? O quê? Explique por quê. Existem características comuns e diferentes entre os espetáculos que você conheceu? Quais? Adolescer e aqui desses novos, que é o Pipocas do Papiro e a outra aqui do Happy Days. 2. Com base na sua análise, escreva um texto crítico sobre o trabalho da Companhia Déjà Vu de teatro, levando em conta as seguintes situações. Então, na introdução, no começo do texto, antes do título. Então, o título você vai pôr para o final. No começo do texto, apresente brevemente as peças que você conheceu ao leitor. Fale sobre as 3. Não deixe de falar sobre a importância do trabalho de Vanja. Qual é a importância dela? Por que ela é importante? Por que ela se... Ela é importante no meio teatral, importante no meio dos jovens. Por quê? Nos parágrafos seguintes, desenvolva argumentos que justifiquem sua opinião sobre a arte do grupo e defenda seu ponto de vista. Defenda por que é importante, defenda por que não é importante, defenda por que é interessante, por que não é interessante. Para terminar, elabore uma conclusão. Então, ali, o que você entendeu sobre isso? E crie um título. Lembrando, todo o texto, você discorre o texto, você escreve o texto, por último você coloca o título. Porque às vezes eu coloco o título, vou tentar escrever algumas coisas sobre aquele título, mas no final, poxa, eu acho que se eu colocar outro título, cabe melhor, ele fica mais interessante, ele traduz mais o que eu quero dizer. Tá bom?
Essa atividade aqui vai ser em folha de sulfite ou folha de caderno e vocês vão entregar no dia 22. Tudo bem? Eu vou relembrar a data nos grupos para que ninguém fique perdido. Então, no dia 22, vocês vão entregar essa atividade. Tio, eu tenho folha pautada. Pode ser. Tio, eu tenho folha sulfite. Pode ser. Não é obrigado você ter folha pautada na casa. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. História da arte. O figurino no teatro ocidental. Desde as primeiras manifestações teatrais da arte do Ocidente, a preocupação com as vestimentas e os adereços usados nas encenações esteve presente. Na Grécia Antiga, no século VI a.C., quando surgiram os primeiros espetáculos do teatro ocidental, nos moldes como os conhecemos hoje, os atores usavam máscaras para caracterizar os personagens. Elas podiam ser feitas de materiais como linho, madeira ou terracota. Terracota é uma espécie de argila cozida. O formato dos olhos, o contorno da boca, o cabelo e os outros detalhes de máscaras indicavam características como a idade, classe social, gênero e etnia do personagem que era representado por ela. Dá uma olhadinha ali, ó, nos exemplos abaixo. Máscara cômica do teatro grego, 100 anos antes de Cristo, feita de terracota. Ela tem 8,9 centímetros. Usada para representar uma personagem feminina. Entre suas características destacam-se as bochechas rechonchudas, o queixo predominante e o cabelo repartido no meio, adornado com uma coroa de folhas e flores. Falaminho Grécia. Temos outra máscara aqui do lado. Máscara do personagem do teatro grego chamado de escravo mestre, 250 anos antes de Cristo, feito de terracota, 27 centímetros. O cabelo penteado para trás e a boca aberta, em ângulos retorcidos, eram elementos que indicavam que essa máscara representava uma pessoa escravizada. Os figurinos dos atores gregos variavam conforme encenavam tragédia ou comédia. Lembrando, esses dois exemplos, essas duas situações, esses dois estilos de teatro são os principais no teatro antigo, no teatro ocidental, que é a comédia e a tragédia. Eles podiam usar sapatos com plataformas de madeiras muito altas, chamados de coturnos. Podiam usar também túnicas coloridas em contrastes com as vestimentas brancas que as pessoas usavam no dia a dia. Isso dava a eles um aspecto impressionante e facilitava o reconhecimento dos personagens pelo público, mesmo a longas distâncias, o que era importante nas encenações nos grandes anfiteatros. Tio, o que é um anfiteatro? Dá uma olhadinha do lado. Ó. Arena oval ou circular que tem degraus em seu entorno. Em geral, é a céu aberto. O estádio, ele é uma arena. Então assim, ele é oval e tem arquibancadas em volta. Tudo bem? Não saiba mais, nós temos todas as informações aqui de quem é o pai do teatro, onde surge o teatro, quais são os dois estilos teatrais mais importantes e como surgiram. Dá uma lidinha. Vamos lá. Na Idade Média Europeia, as máscaras também eram usadas em algumas manifestações do teatro profano. O que é profano, tio? É tudo que acontecia fora da igreja. Tudo que acontecia fora da igreja, para eles não era interessante, para eles não era algo de Deus. Ou não falava da igreja, ou não falava da Bíblia. Então era algo profano. Ou seja, do teatro que não era religioso. Esse teatro, às vezes, contrariava a igreja católica, que era muito influente na época. O teatro religioso acontecia nas igrejas. Em geral, ensinava passagens da Bíblia. Os trajes dos atores eram aqueles que se imaginava que seriam parecidos com os das épocas bíblicas que encenavam. No teatro profano, no decorrer da Idade Média, dançarinos, acrobatas, malabaristas, bufões, que seriam palhaços, menestréis, uma olhadinha ali, ó, menestrel, declamador, artista que recitava ou cantava versos, às vezes acompanhado de um instrumento musical, que era a lira. E mímicos reuniam-se para representar em praças, mercados e portas de igrejas. Esses artistas, com o tempo, formaram grupos mambembes de arte itinerante. O que é itinerante, tio? Ele apresentava um pouco aqui, um pouco lá, um pouco cá, um pouco cá, e não tinha um lugar certo, tinha um lugar fixo.
que percorriam as cidades para representar e apresentar suas encenações. Os atores providenciavam os próprios trajes e cenas e não tinham a preocupação de criar figurinos em conjunto. A noção de grupo de teatro, como entendemos hoje, não existia até então. No século XV, surgiu outra forma de teatro itinerante, com os grupos mambembes medievais, a commedia dell'arte, que quer dizer em italiano commedia dell'arte. Nascida na Itália, era realizada por grupos de artistas ambulantes que chegavam a viajar por toda a Europa para apresentar seus espetáculos em praças públicas. E esse gênero conquistou o gosto popular e perdurou por mais de 2 séculos. A commedia dell'arte tinha personagens fixos, cujos figurinos também eram fixos. E os atores se especializavam na representação de cada um deles. O figurino de alguns dos personagens incluía as máscaras. Tio, quais eram as diferenças daquelas máscaras antigas para da commedia dell'arte? Bom, o principal. Da commedia dell'arte, não necessariamente ela precisava cobrir o rosto inteiro. Então, nariz e acima da bochecha, ou até aqui na maçã do rosto, era a parte coberta. A parte de baixo não precisava. Então, uns 80% elas eram dessa forma. Nariz, ou aqui a parte de cima, ou nariz e maçã do rosto para cima. Tudo bem? Dá uma olhadinha ali, ó. Assim, os figurinos se tornaram cada vez mais variados, baseados em pesquisas históricas e também no estilo dos figurinistas. Um exemplo são os figurinos de época que caracterizam personagens de outros tempos e lugares. Outro exemplo são os figurinos que mesclam referências como a pesquisa histórica e a moda. Existem ainda as possibilidades de figurino ser feito com base em roupas do cotidiano, com o uso de peças dos próprios atores, por exemplo. Lembra-se das novelas de época? Não dá para você fazer uma novela de época com roupas atuais, ou não dá para fazer alguma novela atual com roupas de época. Uma ou outra passa, tem pessoas com estilos diferentes, pessoas de tribos diferentes. Tio, o que é uma tribo? Não tem aqueles adolescentes que gostam de eu sou jogador de futebol, vou andar só com roupa da Adidas, roupa da Nike, assim por diante. Assim, tem pessoas que gostam de rock, sou de preto. Então, temos que aprender a aceitar todos. Vamos lá, galera, dá uma olhadinha, ó. Elenco do espetáculo Suassuna, O Alto do Reino do Sol, da companhia Barco dos Corações Partidos. Figurino assinado por Kika Lopes e Heloísa Stockler, ganhou vários prêmios. Para criá-lo, os figurinistas misturaram a história e a imaginação. Foto de 2017. Dá uma olhada na riqueza dessa foto. Olha os adereços, olha os instrumentos musicais, olha as roupas. Dá uma olhada, rostinho vermelho. Tudo bem colorido, mas tudo bem... E, ó, lembra, roupas de época, né? Tudo bem ordenado. Incrível, né? Agora aqui no Pesquise. Essa pesquisa deveria ser um grupo, porém, pela real circunstância, vocês farão individual com a ajuda de algum familiar. Só que essa atividade eu não quero ela impressa. Por quê, tio? Ela vai ser assim, perante a real situação, nós temos que nos adequar. Como seria uma apresentação, vocês vão me entregar essa atividade no grupo. Então pode ser no aplicativo do Google Classroom, ou Google Class de aula, que é o mesmo, ou pelo WhatsApp. Mas os alunos ali, seus colegas, virão ver também. Então o que você vai fazer? Dá uma olhadinha, ó. Faça um levantamento de informações sobre a história do figurino desses 3 países. Então assim, você vai escolher um desses 3 países. Apenas um, não precisa pesquisar dos 3. Então, China, Índia ou Japão. Vocês podem buscar informações sobre os tipos de trajes utilizados, os materiais que eram feitos e se eram usadas máscaras nessa época. Então, pesquisa lá. Figurinos de teatro na China. Figurinos teatrais da Índia. Pesquisa, faz um levantamento, pega algumas informações, pega as imagens. Porque agora o que você vai fazer? Depois de ter feito a pesquisa, pegou ali várias imagens, você vai colocar ou no Word ou no PowerPoint e vai me enviar. Então, coloca lá bonitinho seu nome, série,
Coloca lá, figurinos de tal país. Coloca lá a sua pesquisa, coloca as fotos. Porque todos ali vão ver. Bem, e manda o arquivo pelo aplicativo ou pelo Drive, né? Pelo aplicativo, pelo Drive ou pelo WhatsApp. E nós vamos conversar ali entre nós, tudo bem? Essa é a última atividade. Então, espero que tenham gostado. É um desafio para mim, também vai ser desafiador para vocês. Então, tenhamos paciência com todo mundo. Tudo bem? Bom, espero que tenham gostado. Próxima aula, nós continuaremos com o nosso livro. Lembrando, a aula de música será na próxima aula, junto com arte. Tudo bem? Um abraço, galera. Até a próxima. Fui!